sobre simulação. Eu sou a professora Adriana e vou estar fazendo essa apresentação para vocês. Bom, nessa primeira parte, o que pretendemos é responder algumas questões. Essas questões se referem a o que é simulação, quando a simulação deve ser utilizada, descrever exemplos de problemas que podemos usar a simulação e o que podemos usar para gerar a simulação. Então, para a primeira pergunta, o que é simulação? Podemos usar uma definição que é apresentada principalmente pelo livro base para essa disciplina, que é do Moore e Weatherford, que a simulação é um método de modelar a essência de uma atividade ou sistema, de modo que possam ser feitas experiências para avaliar o comportamento do sistema ou o efeito ao longo do tempo. Ou seja, na verdade, a ideia da simulação é: eu não tenho conhecimento sobre o que pode acontecer, então eu uso a simulação para analisar esses aspectos, tá? Então eu vou usar a simulação, por exemplo, para entender como é que funciona determinado tipo de modelo de avião. Não vou construir o avião, vou primeiro fazer uma simulação, uma tentativa, ou seja, o teste de aviões em túneis de tempo da indústria aeronáutica. Vou fazer uma simulação para ter uma ideia de quantos produtos são necessários comprar por causa da questão da venda. E para não ter muitos produtos em estoque, tá certo? Então, o controle do estoque posso fazer através desse processo de simulação. Da mesma forma, a programação da produção. Como que eu posso programar a produção através da simulação? Tá ok? E, além disso, para questões de manutenção. Então, que tipo de máquina que quebra mais ou quebra menos, tá certo? Então, isso pode ser uma das formas de entender o tipo de máquina que tem um tempo de vida melhor, como é que isso é feito através de distribuições de probabilidade, tá ok? Bom, então, na verdade, quando eu pensar em fazer, por exemplo, construir um carro para fazer experimento com esse carro, isso pode ser muito caro, muito dispendioso, tá certo? Então, por isso que a gente usa a simulação para fazer experimentos no próprio modelo. Um outro ponto importante que está no livro do Moore, que eu acho bem interessante, é que a habilidade de modelos de simulação para captar a variabilidade de medidas de desempenho e reproduzir comportamento no curto prazo faz da simulação uma ferramenta poderosa. Esse é o ponto principal da simulação, ou seja, eu conseguir entender como diversas variáveis estão variando e como essa variação delas impacta algo que eu estou estudando, ou alguma outra variável resposta, que poderia ser considerado como uma medida de desempenho, tá certo? Para entender como que os resultados são influenciados pelas vários tipos de entrada. Uma das simulações que nós consideramos no estudo desse curso é a simulação Monte Carlo, também conhecida como simulação estocástica, porque ela está baseada em amostragem aleatória de uma distribuição probabilística, ou seja, ela tem por trás dela variáveis não com equações matemáticas, mas sim com distribuições de probabilidade, tá? Então, as distribuições de probabilidade são valores que não sabemos exatamente quais serão assumidos. E isso é o que faz a riqueza do processo do uso de simulação, ok? Agora, quando que a gente deve usar a simulação? Bom, o que acontece é que a gente pode pensar o seguinte: uma das grandes dificuldades que temos é que, às vezes, os modelos, pensando nos modelos analíticos, que tem as equações matemáticas, muitas vezes a gente não consegue traçar todas as equações matemáticas. Não é possível ter uma ideia de tudo o que está acontecendo.
Além disso, os modelos analíticos, geralmente, ele prevê um comportamento médio, um estado de estabilidade, de longo prazo. Então, nós não temos a diversidade de possibilidades, tá certo? Hoje em dia, a simulação também você pode fazer com uma quantidade bem grande de softwares. Então, toda vez que nós temos uma decisão com risco, ou seja, o comportamento de uma ou mais variáveis ou fatores não são conhecidos com total certeza, é interessante a gente usar o modelo de simulação. Então, exemplos dessas situações, né? Número de ligações. Você não sabe, não é? Você não recebe 2 ligações a cada 10 minutos. Você não sabe quantas ligações você vai receber. Como é que você vai dimensionar o número de pessoas que vão estar lá atendendo esse número de ligações? Ou mesmo pensar em carros chegando numa praça de pedágio, né? Quantas pessoas tem que estar lá atendendo, né, para poder conseguir dar conta desse número de carros que estão chegando na praça de pedágio. Uma outra utilização também é no retorno de investimento, porque muitas vezes eu não tenho certeza da demanda, eu não tenho certeza dos custos, de todos os valores. E aí eu posso usar a simulação para ter uma distribuição de retornos possíveis e, inclusive, calcular a probabilidade dele ser negativo. A taxa de chegadas de pessoas em uma fila. Eu tenho em média, por exemplo, posso ter em média, a cada 10 minutos chegam 7 pessoas. Mas não necessariamente sempre a cada 10 minutos vão chegar 7 pessoas. Podem chegar mais, podem chegar menos. Então, isso, toda vez que tem um contexto de variabilidade, é importante usar a simulação. Então, o que está por base da simulação é uma variável aleatória, que está relacionado com uma distribuição de probabilidade, que é o foco do entendimento nesse processo, tá? Agora vamos ver alguns exemplos de problemas que poderiam usar simulação. Isso é muito considerado, esses exemplos, eles estão no livro do Moore e é um livro que é adotado nessa disciplina, que é interessante como base para o entendimento. Então, um exemplo seria um projeto de instalação para descarregamento de caminhões, né? Então, quais seriam as incertezas que nós temos com isso? Tá certo? O que pode estar acontecendo? Então, se a gente pensar num processo de descarregamento de caminhão, nós temos uma situação, né, dessa forma. Nós temos aqui, podemos ter uma praça, tá certo? Uma praça aqui. Nesse processo temos os lugares, quantos lugares, né, que são chamados de doca, eu tenho que construir para descarregamento dos caminhões, tá certo? Então, eu tenho esse processo aqui e eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho os caminhões chegando, tá certo? E nisso, na hora que eu tenho um caminhão chegando, ele vai estar parando aqui, né, para ser feito o processo de descarregamento. E eu tenho que pensar o seguinte, esses caminhões que estão aqui, eles estão fazendo o processo de descarregamento, né? Mas tem outros caminhões chegando. Qual que é essa taxa de chegada dos outros caminhões aqui? Tá certo? Quantos caminhões estão chegando? Quantos vão ficar aqui parados? Qual que é o tamanho desse caminhão? Qual deveria ser o tamanho dessas docas, né, para receber esses caminhões aqui? Então, nós teríamos aqui 1, 2, 3. Será que essas 3 são suficientes ou não? Por que isso é importante? Então, nós temos várias variáveis aqui. Temos a variável que é a taxa de chegada do caminhão. Nós temos a variável que é o tamanho do caminhão, que pode ser um tamanho maior, pode ser um tamanho menor, tá certo? Temos a questão da carga desse caminhão, temos de quantos caminhões vão poder ficar aqui no processo de espera. Então, tudo isso faz com que a gente reflita sobre essas questões, né? Por quê? Porque o projeto do lugar para
para descarregar o caminhão, vai afetar o seu custo, né, essa construção do processo de operação, tá certo? Bom, e além disso, um outro exemplo, a determinação de políticas de controle de estoque. Na verdade, a gente tem em mente, né, quanto é que eu devo pedir, fazer um novo pedido à fábrica e de quanto? Tá certo? Como é que eu vou deixar esse estoque? Porque o estoque não é uma coisa definitiva, tá certo? O estoque não é um valor, daquele. Depende das vendas, depende se o produto estraga ou não. Então, tem uma série de variáveis que não são determinísticas, né? Elas muitas vezes seguem uma distribuição de probabilidade, e aí nisso se justifica a utilização de simulação. O overbooking de companhia aérea, ele é interessante porque geralmente vai faltar alguns passageiros vão desistir, né? E aí a companhia vai ter que ressarcir isso. Por isso que hoje em dia o que tem acontecido é que os preços estão muito baixos e as companhias estão colocando tarifas muito altas para fazer esse processo de reembolso, tá certo? Mas é um problema que pode ser pensado nesse processo, né? Então, por isso que tem vários valores de tarifa que dão a flexibilidade ou não para comparecer e para remarcar novas passagens. Um artigo que é muito interessante é esse de utilização de técnicas de simulação para desenvolvimento, testes e validação de projetos de automação. Esse é um artigo que ele traz uma visão geral da questão da utilização das técnicas de simulação. Ok? Bom, aqui temos uma visão geral das etapas no processo de simulação. Temos aqui como inicialmente a necessidade de definir o problema, por isso a todo tempo quando temos uma solução para resolver, nós precisamos definir o problema. No segundo momento, formular o modelo, ou seja, fazer um desenho desse modelo. Validar o modelo significa verificar, né, no meio ambiente até que ponto aquele modelo inicialmente construído realmente representa a realidade ou não, né? Depois disso, fazer a simulação, projetar a experiência, coletar alguns dados para então fazer a simulação, tá certo? Avaliar essas estatísticas, verificar se realmente conseguiu achar a resposta. Depois, revisar o modelo, se não tiver ainda satisfeito, tá certo? Se a simulação ainda não tiver correta, fazer a revisão do modelo, coletar mais dados, refazer o processo ou terminar e finalmente finalizar esse processo, ok? Bom, então, essa primeira parte falou sobre o que é simulação e recomendamos fortemente a leitura dos capítulos que se referem a esse assunto.